Bom dia, Padre Sérgio Jesus Cristo. Na verdade, boa tarde, né? Bom dia, enfim, vai dando mesmo. Falar um pouquinho do Evangelho, né? Quero compartilhar um pouquinho de experiências particular, tá? Eu acredito que todo mundo deve ter uma, né? Tem que ter, na verdade, né? Vou compartilhar a primeira que eu tive no estado do Paraná, anos atrás. Eu tava com um texto bíblico aberto, né? Que diz assim, ó. Vamos dar uma conferida lá, abre aí em 1 João 4, de 1 a 3, que foi em cima desse texto aqui que eu tive uma confirmação de Deus aquela vez, né? Primeira Epístola Universal de João 4. Diz assim o texto: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Fecha aspas aí. Depois eu vou ler os versos seguintes. Como é que faz para experimentar os espíritos, para ver se procede de Deus? Supimpa na oração, perguntando para Deus se as coisas são realmente como são. Tem muita falsa doutrina em alguns movimentos sectários, né? Exclusivista. Chega a alegar que a salvação faz parte só daquela instituição. Isso é errado. Esse ensinamento não é bíblico. Por que esse ensinamento não é bíblico? Procura na Bíblia alguma igreja perfeita. Achou? Não tem, né? Cada denominação onde o apóstolo Paulo passou, todas elas tinham um problema. Corinto, Galácia, Colosso, Filipenses, Efésio, Frígia e por aí vai. Todas elas tinham um problema. Inclusive nas 7 cartas às igrejas, no livro de Apocalipse, todas elas tinham um problema também. Sabe por que não existe igreja perfeita? Porque ela é constituída por pessoas. Assim se dá a formação do corpo de Cristo. E adivinha só, a igreja, né, que é formada pelo conjunto de pessoas, onde tem um líder, cabeça responsável à frente do ministério. Adivinha só por quem ela é construída? Por pessoas. E ali basicamente é um hospital. Então lá dentro tem todo tipo de pessoa. E como é que faz para ter experiência particular em cima disso aí? Orando. Analisando as escrituras. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, e também eu vou aplicar isso pela segunda. Pela primeira vez a pessoa não aprende as escrituras sozinha, tá? E depois, com o passar do tempo que ela for frequentando a instituição, ela vai aprender as coisas de Deus também pelas escrituras. E depois ela vai ter que estudar as escrituras por conta própria. Estudar principalmente as doutrinas bíblicas, né, do Novo Testamento. Estudar as doutrinas por conta própria. Você estudando as doutrinas por conta própria, tendo experiência com Deus através de oração, questionando a Deus e perguntando para Ele se o caminho que está indo está certo, a probabilidade de você não ser enganado e não ser driblado por falso profeta vai ser muito menor. E não vai ser enganado. Então se experimenta os espíritos através da oração e Bíblia. Não tem outro caminho para isso. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, menos você vai ser enganado. E menos vai viver no engano. Então são experiências particulares que você deve ter com Deus. Voltando, eu estava aberto com esse texto, né? E fui orar. E fui perguntar para Deus, falo, Deus, realmente, é a sua presença do Espírito Santo que está na minha vida? Eu pedi um sinal a Deus em sonho. Deus confirmou para mim. E eu acordei com alegria no coração. Tive meus momentos ruins, tive afastado, teve os momentos que eu desisti, teve também. Não sei nem como eu tô vivo ainda. Inclusive uma situação muito ruim que aconteceu comigo em 2026 desse ano, agora no início do ano, no dia 18. Caiu, foi no domingo.
Que às vezes quando eu vou falar da palavra de Deus, né? Isso aqui não é para se aparecer, nem se gabar, nem se amostrar, nem nada não. Eu pedi a Deus discernimento, né? Para saber quando é Deus que está falando comigo. E eu pedindo esse discernimento, vem um dom a mais nisso aí. Não só a capacidade de discernimento, né? Olha, se tem uma coisa que eu quero falar aqui, já aproveitando a oportunidade, né? Quando tiver no momento do culto, tenta não ficar distraído. É assim que a gente perde as bênçãos. Deus fala conosco através do servo dele, que está ministrando a palavra dele. Se você estiver ali com qualquer distração que seja, perde a bênção de Deus. Foi isso que quase aconteceu comigo ontem. Vamos lá. E isso acabou vindo um dom, né? Eu pedindo a Deus esse discernimento. Aí, às vezes, como eu faço parte de alguns grupos de debate, né? Eu estou escutando. Na hora eu escuto a heresia saindo. Distorções bíblicas, equívoco e etc. Discernimento de ouvir. Não sei por que Deus colocou esse dom em mim, né? Eu tinha pedido a questão de discernimento. Por quê? Por que eu pedi isso para Deus? Porque eu já acabei pegando profecias que não era para mim. E aquilo me frustrou, se decepcionou. Aí o que eu falei para Deus? Falei, Deus, quando for direcionado para mim, me ajuda a ter o discernimento, para saber quando está sendo falado para mim e quando não é. E adivinha só? Veio mais um dom junto com isso. Nem eu sabia disso aí. Às vezes quando eu estou escutando o pessoal ali, né, ministrando a palavra, né, alguém só tem um equívoco ali. E tem as questões das heresias também, né? Você pega fácil. E em cima desse texto eu fui ter uma experiência particular com Deus. Deus me deu a confirmação. Porque aí tem a questão do espírito que não é do homem e tem o espírito que é do homem. Como é que é isso, o espírito que não é do homem? Você acha que anda pregando falsa doutrina e não está sendo direcionado por quem? Por Deus não é. Então isso significa que o inimigo das nossas almas conhece as escrituras. Aonde está isso na Bíblia, Luiz? Mateus capítulo 4. O diabo não estava tentando afrontar Jesus com a própria escritura? Citou passagem do Antigo Testamento. Lança-te aqui abaixo, que está escrito: os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropece pedra alguma. Está vendo que o diabo conhece a Bíblia também? Tem falsos mestres por aí que é formado em teologia, sabia? Você sabia que essas pessoas também um dia foram iluminadas por Deus? Os movimentos de religião contrária a essa doutrina, você acha que sai de onde? Você vê que a Bíblia tem a resposta para isso? Olha aí, no mesmo capítulo para trás aí. Olha lá, ó. 1 João 2,18. Presta atenção no que eu vou ler. Filhinhos, como já é a última hora, como viste que veio o anticristo, agora muitos têm feito o anticristo por onde quer que conhecemos, que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Tendo eu som do santo e sabei tudo. Onde você acha que o processo de apostasia que a pessoa sai para fundar uma religião sectária, um movimento exclusivista, sai? De dentro do cristianismo. E o anticristo, você acha que ele prega o quê? Você acha que ele não conhece a Bíblia também, não? Agora, existe a questão de conhecer e discernir. Aí que está a diferença. Se você tem a unção do santo, você sabe das coisas. E se você não tem? A probabilidade de você ser enganado é muito grande. É forte isso, né? Pois é, isso é um fato da realidade, não tem como negar isso aí. O falso profeta, você acha que ele sai de onde? Dentro do cristianismo. Se apostatou. Ele começa a pregar coisas contrárias às escrituras. Você acha que o falso profeta vai chegar lá e falar assim: gente, eu sou um apóstolo e estou pregando a palavra de Deus? Não, você acha que ele vai fazer isso? Não é bom. Quer pegar um falso profeta? Pergunta quem é o pastor dele.
Ele congrega em algum lugar? Se ele falar que o pastor dele é Jesus, tem coisa errada. Então nós, hein? Porque nosso sumo pastor é Jesus, de fato, mas tem o pessoal responsável na liderança, cabeça, à frente do ministério do corpo eclesiástico de Cristo. Que nada mais é do que a instituição congregacional, né? Que é um templo. Cada denominação tem um nome específico, né, da placa. É meio que obrigatório, né, basicamente. E o engraçado é que cada denominação quer ser dono da verdade, né? Sabia que tem isso no meio? Fala que a salvação está só em tal lugar. Tem cada fala absurda, meu. Eu tenho um material comigo aqui de vídeos, né? São quase 700 vídeos de heresia. Meu, é cada coisa absurda que você escuta. Por que será que isso acontece, né? Falta de pedir a Deus direcionamento na hora que for falar da palavra de Deus. Cometer equívoco acontece? Acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste e que há de vir, e eis que está no mundo. Sistema corrompido, né? E as religiões corrompidas giram em torno das coisas erradas. As heresias saem da onde? Das religiões. E no meio do povo de Deus, será que tem pessoas assim também que pregam a heresia? Tem também. Não era para acontecer isso. E por que será que isso acontece, né? Às vezes sabe o que pode acontecer? Vale a pena o que eu vou comentar aqui agora. Não tire conclusões erradas em cima do que eu vou falar. Às vezes é porque a pessoa estuda muito teologia e tem algumas questões. Ela está estudando tanta teologia para qual finalidade? É para ajudar o crescimento da obra de Deus? Se a intenção for essa, está certo. Se for para ter certificado, né, para querer se achar o dono do pedaço, vai sair heresia. Eu não sou contra a teologia não, tá? Eu sou a favor. Apesar que eu não tenho nenhuma teologia, eu não tenho nada, né? Se o nome de Deus não for glorificado em que você está fazendo, toma cuidado. Então você tem que colocar na mente o seguinte: está fazendo teologia para qual finalidade? É para ajudar pessoas? Crescimento do evangelho? Para ter conhecimento? E você quer fazer o que com esse conhecimento? Para se achar o dono do pesado? As religiões, ela chega a colocar uma pessoa a mais, né? Como se estivesse colocando a quarta pessoa na Trindade, a Santíssima Trindade. Coloca o nome do fundador daquele movimento, né? E que às vezes coloca livros de pé de igualdade com as Escrituras. Não, a Bíblia é a palavra de Deus final. Eu posso ler um livro? Posso, não tem problema nenhum. Esse livro está falando que está te ajudando a ter uma compreensão melhor das Escrituras. Se a intenção for essa, poxa, legal, né? Vou dar uma citação, exemplo na prática, né? Isso aqui, ó, eu ganhei de um presente de um pastor americano. Manual de Escatologia. Ele te ajuda a ter uma compreensão melhor da doutrina das últimas coisas, né? Aqui tem vários tópicos. Cada capítulo é um tópico diferente. Ele aborda um assunto diferente. Sobre a questão de profecias e etc. Esse livro aqui eu não posso colocar de pé de igualdade com as Escrituras. Por quê? Porque ele pode conter erros de interpretação, direcionamento errado. São homens inspirados por Deus que escreveu isso aqui? Foi. Quem falou que não? Só que ele pode conter erros. A palavra de Deus é inerrante, ela não contém erros. Ela pode ter erro de tradução, é diferente. Uma palavra diferente ali, ou mal traduzida. Por isso às vezes é importante, né, ter uma Bíblia a mais, né?
menos para dar uma olhada. E tem a questão da Bíblia de aplicativo também, que é a JFA Offline. Muito boa também. E tem outros aplicativos de Bíblia também. Então a questão do livro não pode colocar de pé de igualdade com as escrituras. A religião ela faz isso. Coloca uma outra fonte de inspiração divina. Não pode. Se a palavra de Deus não for suficiente para reger a vida do ser humano, livro não vai ser. E o Espírito Santo fica onde? O maior nosso professor é o Espírito Santo de Deus. Ó, lê um texto da Bíblia, tá com dificuldade? Poxa, Deus, ó, eu tô lendo isso aqui, eu não consegui entender. O que tá dizendo aqui? Você vai ver como é que Deus fala com você, viu? Não, mas o que tem de heresia por aí não é brincadeira não, viu? Eu já cometi equívoco já. Já tive problema de equívoco. Só que eu fui lá e procurei se consertar, né? Para que o equívoco não fique numa heresia. E eu falar, viu? Conviver no meio de pessoas é difícil, cara. Você acha que é fácil? Não. Cada pessoa entende as coisas de uma forma. Só que se não estiver andando no mesmo espírito, dá problema de choque doutrinário. E aí vai ter concordância? Se dois discordam de um ponto diferente um do outro. O que tipo acontece muito é sobre a questão da ramificação de escatologia. Sobre a questão do arrebatamento. Existem basicamente quase 4 ramificações em cima disso aí. Mas e o que a Bíblia ensina? Não é o que as pessoas acham, é o que a Bíblia diz. Nossa, irmão do céu. Cada um quer pregar a ideia própria. Cada um quer pregar a sua própria visão. Mas e a Bíblia está dizendo o quê? E o Espírito Santo de Deus? Eu posso perguntar para o Paulo, eu falo, Deus, e tá certo isso aí que está sendo ensinado? O que o Senhor me diz? O Senhor pode me ajudar? Eu agora até entendo, né, porque que tem tantas denominações por aí. Sabe por quê? Alguma coisa eles discordaram entre eles. Alguma coisa de errado teve. Que precisa ter em questão sobre a questão do arrebatamento, em cima das 4 linhas que tem, né? Que é o pré, mid, meso, pós. Tem que tomar um certo cuidado para não querer afirmar aquilo que você quer, mas afirmar aquilo que a Bíblia está dizendo. Por isso que existe tanto choque doutrinário. Por isso você vê essa divisão que acontece aí no meio do povo de Deus aí. Teve um pregador que falou uma coisa muito interessante, eu peguei aquilo para mim. Falou entre a questão de ser pré, mid ou pós, se a trombeta tocar, você sobe? Você já procurou saber com Deus? Já perguntou para Deus se seu nome está escrito no livro da vida? Para ver se você está selado mesmo com o Espírito Santo de Deus? Uma coisa é você achar, a outra é Deus que vai dar certeza. Pega isso aí e guarda para você, viu? Volta aí para dentro do texto. Religião que fala que Jesus Cristo é um espírito evoluído. Quebrou o princípio bíblico. Doutrina contrária às escrituras sagradas. Estão pregando outro evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia. E engraçado é que tem uns movimentos e as religiões que chega a colocar, né? Chega a usar a Bíblia para afirmar, né? De uma forma alegórica assim, mandando uma indireta ou às vezes mandando uma direta de que tal pessoa é o espírito de profecia, como se a Bíblia estivesse profetizando a respeito daquela pessoa que fosse fundar aquele movimento. Errado. Porque a Bíblia ela é cristocêntrica. Como é que eu sei que a Bíblia é cristocêntrica? A Bíblia também tem a resposta. Livro de Apocalipse, abre aspas. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus disse assim, ó, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Viu que a Bíblia é cristocêntrica? Jesus no início, pré-existência,
Que é isso? Parece que eu falei heresia, né? Não é. Quer ver? Presta atenção nisso aqui, ó. Jesus é coexistente na eternidade antes de tudo ver existência. Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Todas as coisas foi criadas por meio dele, nada do que se tem se fez. Sem ele, nada haveria existência. Por quê? Porque os três trabalham junto. Não tem como tirar um do outro. Quando você vê um movimento, a religião, colocando a Bíblia, né, para querer dizer que o texto estava falando, que Deus estava falando de tal profeta que viria. Não precisamos de nenhum profeta não canônico com livros à parte para complementar a Bíblia. O cano sagrado já está selado, cerrou. O dom de profecia substituiu a função do profeta. Como é que é isso? Essa parte é difícil, né? Porque o profeta, no Antigo Testamento, ele não congregava em lugar nenhum. Agora mudou. Agora nós temos um pastor, né, que foi chamado por Deus, está cuidando do rebanho na ausência do Senhor Jesus. Adivinha só quem é a autoridade máxima lá dentro? Ele. Se ele é a autoridade máxima, é um líder responsável, adivinha só, eu tenho que aprender a ser submisso a ele. Por isso que o ministério de profeta para cima e para baixo acabou. O dom de profecia substituiu a função do profeta. O profeta ele teve um momento específico, mas o ministério profético continua. Só teve as mudanças. E o dom de profecia é dado a homens e mulheres, assim como Deus quer, né? É Deus que escolhe, é Deus que vai fazer essa finalidade. Você entendeu onde que você pega os falsos profetas? O cara chega lá se intitulando, é profeta. Se ele começar a falar isso, já desconfia na hora, viu? Porque quem é não precisa falar o que é. A pessoa que tem intimidade com Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, Deus revela para o outro. Não precisa falar nada. Não precisa chegar lá e falar, sou escolhido, eu sou pastor, sou isso, sou aquilo outro. Não precisa. Não tem necessidade nenhuma. Quem é não precisa falar. Deus sabe. Percebendo aí, né? Então é interessante a pessoa ter uma experiência particular, viu? E o que tem de heresia por aí, e aí você vê a questão da apostasia, e o que tem de coisas contrárias a essa doutrina, meu, tá escancarado para todo mundo ver. Depois eu vou fazer uns videozinhos, né? Mostrando para vocês aí um pouco de heresias, pregado até mesmo pela mesma pessoa, pra vocês entenderem melhor. Você vê como é que é um espírito contrário à sã doutrina das Escrituras. A religião ela chega até a Bíblia, mas não obedece a ela. Não confunda evangelho com religião, viu?